hei de ser. E o quê? É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Ontem nós sempre te amarei. Ontem nós não mostramos os gols porque tivemos um problema. Tá aí, Flamengo campeão da Taça Guanabara, 2-0 em cima do Boa Vista. E o Flamengo que estreia na Libertadores pegando, entre aspas, o temido River Plate, que vive um péssimo momento. River Plate foi lá, contratou, Lucas Prato. Dos 20... Prato tá no banco, não tá? O Prato? Dos 28 clubes que disputam, o Jomes, o campeonato argentino, o River Plate está em 19º. Não, mas isso é o seguinte, deixa eu explicar. Mas tá mal. Não, calma. O campeonato, ele não é igual ao nosso. Começou em janeiro. Sim. No semestre passado, o River Plate abriu mão do campeonato argentino porque ele chegou até a semifinal da Libertadores. Sim, mas ele tá fez mal, mais ou menos o que o Grêmio fez. Sim, mas o River está mal. Ok, continua, mas a gente tem que pontuar isso aí. Nem justifica, E outra coisa, tá tão mal, campeonato argentino é uma coisa. Libertadores é outra. Na última eu vi a pipocada do River Plate pro Lanús. Sim, mas não significa que eles vão ganhar todos. Ó, e digo mais, São campeonatos distintos. Foi a maior pipocada da história da Libertadores, foi aquele River e Lanús. Eu concordo, isso eu concordo. Sim. Ganhando o jogo e deixar virar, né? Já tinha bem. Ele não deixa, não faz o River menos gigante do que é. Claro. E um time menos forte do que é. E o Flamengo tem a diversidade adicional de jogar sem torcida, né? Nesse primeiro jogo. A torcida do Flamengo é uma torcida que empurra. Na questão time por time hoje, 2018, do que o Flamengo tem jogado e o River Plate, o Flamengo tem uma certa vantagem. Não dá pra dizer isso. Inúmeros problemas. O Facicano, o Flamengo jogou vai 2 ser no jogos... Newton Santos, viu, Flavinho? Vai ser no O Flamengo Santos fez um fechado. acordo Isso, com o Botafogo. Vai jogar, inclusive, no Newton Santos contra o Madureira também. Mas o Facicano, o Flamengo fez... O time principal do Flamengo esse ano jogou basicamente 2 partidas. Jogou bem contra o Botafogo, semifinal da Copa da Taça Guanabara. E jogou contra o Boa Vista, que é um adversário fraco. Enfim, não chega a ser um grande teste. Estava na final. Tava, eu sei, mas não chega a ser um grande teste. Então, dizer que o Flamengo está melhor do que o River nesse momento, você não pode nem dizer que está pior nem melhor, a gente não sabe. E o Flamengo jogando sem torcida no primeiro jogo. Então, jogar sem torcida, para o Flamengo, jogar sem torcida no Rio de Janeiro, jogo de Libertadores, Gente, é um desfalque. Vocês aí não estão levando em consideração um fato que é histórico, é Brasil e Argentina, primeiro. É Brasil e Argentina. Segundo fato, o River Plate é na Libertadores e é completamente diferente não no sabe campeonato. como é que Eu vi contra o Lanús. Desculpa, no Lanús é uma rivalidade local. Eu vi a pipocada. Pipocou, o River é foi grande. mal, se arrebentou. Eu acho que nós temos que parar. O Flamengo não pipocou na Libertadores do ano passado, sendo eliminado na primeira fase, no último minuto do jogo. Quem foi campeão da Sul-Americana jogando no Maracanã? Foi também? O Flamengo não vem de 2 O Flamengo não pipocou pro Independente, meu senhor? Então, meu senhor. Quem foi campeão da Copa Sul-Americana no Maracanã? Lógico que você vai pipocar. Então, mas ele tá dizendo que o River pipocou. Mas pera só um minuto, olha a vantagem do River. Pô, olha 2-0. Não, o River tinha 3-0 a favor. 3-0. Um em casa e 2 fora. E perdeu a vaga. Perdeu a vaga. Isso é pipocar. Isso é pipocar. Você perder uma Libertadores ou a Sul-Americana em casa, com empate... Não é pipoca. Não é pipocado. Faz parte do Você perdeu um jogo lá e empatou aqui. Você foi mal, né? O Flamengo não, senhor. O Flamengo também não foi o que se esperava dele. Mas é outra coisa. Não pode botar na conta do jogo. Mas Perdeu um título em casa. Hoje o Flamengo perdeu um título em casa. Sim, é bonito isso? Não, isso é legal. Você quer dizer, você continua sustentando que o Flamengo pipocou na final dizendo que não é. Se o River Plate foi lá e pipocou contra o Lanús, o Flamengo é completamente diferente. E eu tive a oportunidade de aqui nos canais Fox Sports transmitir os 2 jogos. Eu transmiti os 2 jogos. Você achou que o Flamengo pipocou? Do Independente? Achei que o Flamengo foi muito mal. Não achei que foi pipocada, mas foi horrível para a torcida do Flamengo. Daqui a pouco ele vai falar que jogou bem. Sim, mas você não pode dizer que o Flamengo foi esplêndido e o outro foi tão ridículo. É mais ou menos equivalente. A gente tem que parar com essa história. Eu acho que toda vez, não, porque a Libertadores é uma coisa, o Argentina é outra, e muda porque eles têm... Eu acho que tem que parar com essa história. Não muda, não. O Brasil tem que começar a se equiparar não muda, não. Tá bom. E se equivaler a esse tipo de adversário. A gente sempre valoriza demais eles e acaba se desvalorizando.
nesse sentido. Em que país você vive exatamente? Eu acho que... Eu só vejo o contrário aqui no Brasil. Não. Imagina que o Brasil se coloca às vezes um temor. Não, se coloca às vezes um temor. Não, porque o River, não, porque muda, porque não sei o quê. Gente, o River Plate de 2018 é um time desajustado. O time do Gallardo é uma piada hoje. Eu fiz 2 jogos do River esse ano. É um time ruim, é um time que joga só com o posto de volante, fica aberto, exposto defensivamente. Peraí. Dá um sorriso, peraí. Oscar. Cadê o Oscar? Foto. O pessoal foi almoçar? Aí... Deixa eu falar um negócio pra você, concordo plenamente. Precisa parar com esse negócio toda hora. Ai, mas o River Plate. Ai, mas o Boca. Ai, mas o futebol argentino. Mudou. Concordo plenamente com o Facincani. Toda hora, nossa, o River, e entra o em Boca. Campo isso. E aí isso entra em campo. Também acho. Isso entra em campo. O Brasil entra com medo da Argentina. Danado já não é de hoje. Me diz uma coisa. É histórico. A Argentina, vamos fazer uma pergunta pro Pascoal, que é um cara que tem um pouco de conhecimento de futebol. Pascoal, quando você faz isso, foi eliminado. Isso mostra que é covarde. Porque você deitou no Pascoal o programa inteiro. Quando você quer chamar ele pra você, Pascoal, que é uma sumidade do jornalismo esportivo. Aí você me joga no escanteio. Pascoal, diz uma coisa. Mas aqui eu falo pra você. Não, Pascoal. É isso mesmo o tempo todo. Porque a Argentina é pequena. Não. Espera um pouquinho. Agora o senhor já falou que nós, falei que a Argentina é pequena. Pátria amada, varonil, precisamos parar com isso. O Brasil se coloca sempre interiorizado nesse tipo de disputa. Meu senhor, quem que eliminou o Flamengo do Campeonato da Libertadores no ano passado? São Lourenço. Da onde é? Da Argentina. Quem que ele ganhou a Copa Sul-Americana do Palmeiras, do Flamengo no ano passado? De onde é? Da Argentina. Sem mais perguntas, meritíssimo. Pode continuar continuar falando que... Claro que eu vou Canta também, sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, põe uma camisa da CBF. Muito pelo e pinta a cara de verde e amarelo e pega uma panela. Mas você mentiu, porque um dia você falou que jamais... havia usado uma camisa da seleção brasileira. Não. E a foto... Já usei. Não, você falou que não. E circula... E a foto circulando, o Mano mandou pra mim a foto tua com a camisa da seleção. E com o logo ali. E nunca mais vou usar. E com o logo ali do lado. Em um momento sim, agora não. Usei a última vez que eu usei a camisa da seleção, mas já foi em 2002, faz 16 anos. Grapete? É que tá de grapete hoje. Ninguém sabe o que é grapete. O ano passado, qual que era o discurso antes do jogo Flamengo e São Lourenço? Cuidado com o São Lourenço, porque o São Lourenço tradicional. Quando acabou o jogo, o que aconteceu? O Flamengo meteu uma paulada aqui e aí lá aquele temor que jogar no Boedo, que é difícil, que não sei o quê. E o Flamengo levou isso pra ele. O Flamengo jogou pesado. A culpa foi nossa, a culpa foi de quem falou. Do ano passado? Do ano passado? Também, o ano passado. Como é que foi o primeiro jogo do Flamengo e São Lourenço? 4-0 pro Flamengo aqui. O time chegou gordo, tinha 2 dias de treino. Por vez. Você tá de brincadeira, então fala, contextualiza o caso. Pera, Facinca, pera, contextualiza o caso. Vamos brincar de Hortência de novo? Deixa só... Tá confusão, Não. Estátua. O que... Voltou. O Mano gosta de brincar de duro ou mole. Agora a questão é a seguinte. Vou falar nível. Aí é o seguinte. Nível. Tudo isso que eu falei que eu não Boston Celtics. Aí é o seguinte. Você brinca de passar Aí é o seguinte, no ano passado contra o Independiente foi a mesma história. Rei de Copas, meu Deus, não, que respeito. O Flamengo, e não só o Flamengo, mas qualquer brasileiro sempre leva isso pra ele. É um respeito excessivo que dentro de campo faz mal. O Brasil, historicamente, sempre teve times muito melhores do que os argentinos. Muito melhores. E qual é o retrospecto? Eles sempre ganham. Porque o Brasil entra com os times não são sempre melhores. Não, ele está dizendo que o Brasil perde da Argentina porque tem medo da Argentina. Se coloca uma pressão excessiva. O futebol brasileiro... O futebol brasileiro pipoca pro futebol argentino? Se coloca uma pressão excessiva que às vezes é necessário. Você pega, por exemplo, o retrospecto dos times brasileiros na Bombonera é pífio. Mas você pega time mexicano, paraguaio, chileno, uruguaio, boliviano, os caras vão lá e ganham. Ganham. Não, eles estão C3 pontinhos pra Bombonera. Eles vão lá e jogam. Eles podem perder na bola. Mas eles não perdem o jogo
antes da partida começar. Eu concordo O time com você, mano. brasileiro, quando vai jogar Afina. na Bombonera, exatamente. Já entra bolado? O brasileiro vai a Buenos Aires. Tem que O jogar, brasileiro tem que vai a jogar de fraldão? Tem que jogar de fraldão. O brasileiro vai a Facicano. Buenos Aires e ele vai. E os caras primeira sabem- coisa, e os eu vou à caras- Bombonera, Ô, porque o Felipe. temor da Bombonera. É. Gente, a Bombonera é um lugar lá que fica no canto. Não, pera Tem um aí, museu Facicano. da Coca, é muito Explica bonito. pra não ele estraga que sua ele leva É da ideia. muito Bomboneira. mais mística. Tomaria, Isso. né? O brasileiro faz uma mística em cima de muita coisa da Argentina. E ele se Facicano, coloca essa pressão em na campo. questão de fazer, É histórico, a questão de não gente. fazer. O problema é o seguinte: o brasileiro, ele é pipoqueiro. Isso é fato. em tudo. Isso é fato. Isso- o então- brasileiro é pipoqueiro. É claro, o Brasil- Os caras sabem disso. Mas a culpa é da mídia. Então, É isso que eu tô. Mas é isso que você tá falando. É Que a gente não tem que falar, que a gente não pode. Eu acho que a Potencializa mídia, também. a mídia potencializa. Concorda com Potencializa. você? A mídia potencializa. Ao invés de jogar Constata a favor, só no joga potencialismo. contra. Mas nós não temos Se que jogar você nem a tem favor nem alguém contra, senhor. que é pipoqueiro, historicamente falando, você Flavinho. não pode chegar pra esse cara e dizer, olha, o jogo é na Bombonera. Nossa, o jogo aí tem é nossa obrigação. Você tem- Não, Baita calma, pressão. calma, pera um pouquinho. Não, você dá um valor excessivo a algo que Exatamente. não precisa ter. Exatamente. Não precisa ter. É uma pressão a Quando mais. os mexicanos vão jogar na Bombonera, ninguém fica falando, nossa... Claro, porque eles não pipocam. A gente tem de mas registrar a gente, isso. mas a gente colocam pressão. sente isso. O Brasil A gente põe quem? essa Sabe- pressão. Exatamente. Pera, Mas, ô, A gente Pascoal, sente Mas é um isso. registro Pascoal, histórico. O Flávio só está fazendo um Pascoal, registro Pascoal, histórico, nós gente. temos- Mas você não acha, começa por você, que nesses últimos anos mudou muito isso? Eu não vejo mais os times brasileiros tremerem, ir lá, é uma impressão Tá melhorando. Até porque, Quatro anos de Libertadores. até porque Continua. quando começou